Olá, quem fala é Doriane Azevedo, arquiteta e urbanista, professora doutora da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia na Universidade Federal de Mato Grosso e também coordeno o Grupo de Pesquisa e Extensão, Estudos de Planejamento Urbano e Regional, EPRA. Agradeço a comissão organizadora do primeiro simpósio brasileiro Território, Cidade e Arquitetura, conduzido pelo mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Univac. Agradeço também imensamente quem está acompanhando essa apresentação, em que eu intitulei Territórios e Redes Mato-Grossenses, Ações Políticas, Econômicas de Planejamento e Configurações Espaciais. Esse é um trabalho já de algumas décadas, desde 2006 ele foi consubstanciado no mestrado, mas é uma curiosidade, foi uma apreensão, questões levantadas desde a década de 90 que me levaram então a pesquisas posteriores. Eu gosto sempre de falar que eu parto do lugar onde Cuiabá é o centro, não apenas uma referência ao centro geodésico da América do Sul, mas o centro de onde estão, ou de onde eu conseguia perceber as questões que naquele momento me incomodavam enquanto cidadã, enquanto arquiteta urbanista, enquanto pesquisadora. Eu coloco aqui que a nossa abordagem vai ser por uma linha histórico-estrutural, onde o principal foco vai ser exatamente tentar verificar essas transformações no território a partir das ações políticas e econômicas. E principalmente lendo, em alguma medida, essas transformações a partir das configurações que vão se materializar nesses territórios e nessas paisagens. Eu gosto muito, então, de mostrar que Cuiabá era essa a partir da década de 70. Então, nós estamos vendo exatamente uma foto do final da década de 70, ainda se consolidando o que nós conhecemos hoje como Avenida Miguel Sutil, também carinhosamente chamada de Avenida Perimetral pelos cuiabanos. Da mesma forma, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha do outro lado do rio e verificar como que Várzea Grande também se configurava ali naquele momento. Alguns dos principais eixos que nós conhecemos hoje, a Avenida do CPA, e também a Avenida Fernando Correia, estariam então ainda no processo de estruturação. Quando nós olhamos essa imagem e vemos que até a década de 50, marcada por essa mancha, quer dizer, a ocupação em Cuiabá era marcada por essas manchas vermelhas. Então nós estamos vendo exatamente aqui toda uma mancha ao longo do que nós chamamos de Prainha, o antigo córrego da Prainha, hoje canalizado e tamponado, demarcado aí pela Avenida Tenente Coronel Duarte, e também já o que conhecemos hoje como campus da Universidade Federal de Mato Grosso. Em Várzea Grande, desculpe-me, eu acho que vale a pena também falar aqui da comunidade São Gonçalo Beira Rio, aqui à margem esquerda do Rio Cuiabá. À margem direita, nós temos exatamente Várzea Grande, e ao longo da Avenida da FEB, a concentração, então, dessa ocupação, bem como alguns pontos dispersos, que são as comunidades tradicionais.
E logo em seguida vemos então na década de 70 a mancha laranja, né, acompanhando aí principalmente os principais eixos de transporte, como a Avenida Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA, e também Várzea Grande, FEB, Filinto Miller, Frei Coimbra e a Avenida Júlio Campos. Bom, essa imagem primeiro exatamente para mostrar como que determinadas ações, como nós vimos ali, a Avenida do CPA, né, que não apenas urbanisticamente, mas também arquitetônica, como nós estamos vendo aqui nessas imagens, né, vai ser estruturada então a partir de ações do governo do estado de Mato Grosso, em resposta muito a um conjunto de dinâmicas que aconteciam em Cuiabá, mas também no estado, né, e que exigiam então ações contundentes aí desse governo estadual, criando então esse eixo de crescimento, esse vetor de crescimento que foi a Avenida do CPA, né? E claro, também recebendo do governo federal investimentos aqui no que nós temos o trecho urbano da BR-163-364, Avenida Fernando Correia da Costa, né? Vendo exatamente essa mancha urbana, né, crescendo, e ainda, né, essas imagens são ainda do 2012, 2015, enfim, mas nós conseguimos ver como que toda essa ocupação ela vai sendo preenchida aí, ou sendo conduzida por esses vetores de crescimento materializado aí por meio dessas vias, rodovias estaduais, vias estruturais urbanas, entre outras. O que eu estava mostrando ali é para a gente começar a entender o inicinho dessa história aqui sobre Mato Grosso, né? Atualmente, com 141 municípios, podemos dizer que logo mais, né, teremos 142, Nova Esperança do Norte, aí, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se Cuiabá, naquele momento, na década de 70, ainda se limitava dentro, né, dos contornos da Miguel Sutil, o estado de Mato Grosso também, né, engatinhava aí para se consolidar pelo que ele é hoje, como nós conhecemos. E tudo isso, eu acho que vale a pena dizer que eu parto exatamente do entendimento que nós estamos lendo aqui, é a urbanização enquanto um processo social. E aí, por ser um processo social, nós temos que fatalmente nos debruçar aí sobre várias dimensões, dimensão social, política, econômica, cultural, ideológica, todas elas, né, dentro de um esforço, de uma leitura, né, concomitante dentro do possível. E essa urbanização, ela vai se materializar exatamente no espaço, né? Esse espaço que nós o entendemos enquanto uma totalidade, esse espaço, que deve ser visto também enquanto sistema, esse espaço que deve ser lido de forma multiescalar e, claro, em suas também múltiplas temporalidades. Quem nos conduz, a esse entendimento vai ser Nestor Goulart Reis Filho, arquiteto urbanista, mas também cientista social, e trazendo aí vamos dizer assim, essa base das ciências sociais para a reflexão da arquitetura e do urbanismo. Alguns livros aí, como Urbanização em Teoria e Evolução Urbana do Brasil, alguns clássicos que sintetizam muito aí esse entendimento da urbanização enquanto um processo social, trazendo então um conceito muito mais amplo para a gente.
diria, também associando aí a esse esforço do Nestor Goulart Restrilho, o geógrafo Milton Santos, que trazia o entendimento, então, que o espaço seria um sistema de objetos e um sistema de ações. Desse espaço, então, como um conjunto indissociável desse arranjo de sistemas de objetos, e tanto naturais quanto objetos sociais, como também desse sistema de ações que registra exatamente essa sociedade em movimento. E nisso, acho que vale muito a gente também ter aqui como um recorte desse espaço, que ele vai ser entendido em determinados momentos enquanto território, ou seja, essa porção do espaço que apresenta relações de poder. E vai ser sobre relações de poder político, econômico, que eu trago aqui para a nossa discussão. Eu acho que vale também muito a pena trazer alguns pensadores, estudiosos que embasam aí a reflexão sobre o território, como Claude Rafestin, Marcelo Lopes de Souza e também Rogério Resbert, entendendo então esse território como essa porção do espaço que abriga relações de poder, e pelo menos duas frentes de entendimento ou de leitura desse território nós poderíamos ter, ou de territórios. Esse território mais material, funcional, mas também um território com uma frente, uma abordagem mais simbólica. Esse território material, funcional, que ele vai ser estruturado a partir da dominação ou da apropriação. Esse território, então, que vai ser lido apenas como fonte de recurso ou como abrigo. Esse território muito mais de dominação dos atores hegemônicos e muitas vezes abrigo dos atores hegemonizados. E, claro, o território aí como um meio para se obter um fim, mas também um território que é um fim em si mesmo. Quer dizer, toda essa compreensão ela vai permear essa leitura do território mato-grossense. Acho que também vale a pena, como eu coloquei lá logo no início, que o espaço ele é multiescalar. Então, também o diálogo, a gente não está falando apenas de uma escala cartográfica, mas também de uma escala geográfica. Esse grande problema da geografia, mas que também é um problema para nós na arquitetura e urbanismo, aqui, então, dialogando com a geógrafa Iná Elia de Castro. A escala cartográfica exprime a representação do espaço como forma geométrica, enquanto a escala geográfica ela vai exprime a representação das relações que as sociedades mantêm com esta forma geométrica. Bom, a gente pode ir muito longe. Nós podemos começar a falar sobre Mato Grosso a partir ainda enquanto território espanhol ou posteriormente como território português na capitania de São Paulo, mas eu trago aqui para vocês um mapa, essa carta, esse mapa da província de Mato Grosso, do Arquivo Nacional, que nos mostra exatamente já a capitania de Mato Grosso, a província de Mato Grosso, e aí, claro, os seus confrontantes. Isso tudo é também para evidenciar como que essa estruturação do território brasileiro também, quer dizer, a estruturação do território mato-grossense está ligado também à própria estruturação do território brasileiro, e nisso não temos como deixar de ver Mato Grosso tanto nesses limites do território brasileiro, mas também esse território que faz fronteira com países aqui da América do Sul.
Olhando então este mapa, né, a gente via que Mato Grosso era um grande Chaco, aqui dentro do território, desse território ainda espanhol, mas que posteriormente, eu acho que vale muito a pena a gente saber um pouquinho sobre esse processo de estruturação também, né, do urbanismo português, que sai do urbanismo da Ordem de Cristo, se estruturando aí para um urbanismo manuelino, como diria nosso colega Rafael Moreira, um urbanismo ali encabeçado pelos engenheiros militares, esse urbanismo também trazendo as técnicas da arruação, chegando em seu ápice com o urbanismo pombalino, responsável tanto, né, pela recuperação da Baixa de Lisboa após o grande terremoto, mas responsável também pela implantação de inúmeras vilas no Brasil colônia, como diria Roberta Delson. Então, se o Nestor Goulart Reis Filho traz para a gente um registro muito fortemente dos primeiros séculos aí, da colônia portuguesa, o Brasil enquanto colônia portuguesa, Roberta Delson continua e registra exatamente o período do século XVIII. E é interessante a gente olhar aqui para o mapa, vendo exatamente esse conjunto de vilas que foram criadas, implantadas ou reconhecidas a partir desse período aqui que nós chamamos de urbanismo pombalino. Então nós estamos vendo Cuiabá, reconhecida, já era um núcleo, que foi implantado anteriormente a partir de conhecimentos vernaculares, muito provavelmente dialogando aí com esse urbanismo da Ordem de Cristo, urbanismo manuelino, Vila Bela da Santíssima Trindade, projeto trazido de Portugal direto para a capitania de Mato Grosso para ser implantada enquanto primeira capital, eu estou com capitania, província de Mato Grosso. Vila Bela, então, para ser implantada como a primeira capital da província de Mato Grosso. Casal Vasco, mas a gente também vê aí a Vila Maria do Paraguai, conhecida hoje como Cáceres, Albuquerque, também conhecida como Corumbá. Só para a gente ver um pouquinho aqui, então, desse urbanismo pombalino, fazendo um projeto urbanístico, mas também, como diria Nestor Goulart Reis Filho, uma política colonizadora, de fato, olhando para o território e definindo estratégias de efetiva ocupação. Mais uma vez aqui, povoação de Casal Vasco, um outro núcleo, e Cuiabá, já após elevada à vila, onde se implanta inclusive um conjunto de disciplinas urbanísticas definidas, pela política da coroa portuguesa. Bom, olhando essa outra imagem aqui, nós vamos ver mais uma vez agora capitania, agora enquanto nós já estamos falando já não mais do Brasil colônia, mas do Brasil império, então essa capitania de Mato Grosso, que se consolida desde lá ainda do Brasil colônia, Cuiabá como capital, e as fronteiras ainda sendo definidas. Bom, estamos falando então dessa urbanização enquanto processo social que se materializa no espaço e nós vimos então um pouquinho desse entendimento de território do qual nós partimos, mas também entender que Mato Grosso, discutir Mato Grosso também é discutir o espaço enquanto região.
E nisso, tanto Roberto Lobato Correia, geógrafo, quanto Paulo César da Costa Gomes, né, e eles vêm aqui trazendo para a gente toda uma discussão sobre região e organização espacial, né, tendo aí essa discussão do conceito de região a partir de uma geografia crítica, e também debatendo sobre como que falar de região é falar de desenvolvimento que pode ocorrer de forma desigual e combinado, ou normalmente acontece de forma desigual e combinado entre os territórios, que vai também estar ligado, né, a essa inserção da divisão internacional do trabalho desses territórios e, claro, essas relações dialéticas entre as formas espaciais, os processos históricos e os grupos sociais responsáveis aí por esse, como diria Milton Santos, sistemas de ações. Né? Então, nós estamos falando aí dessas relações entre Estado e sociedade, no nosso caso específico, no modo de produção capitalista. Bom, falar de Mato Grosso é entender que Mato Grosso tinha outras fronteiras, Mato Grosso Uno, antes da divisão do Estado, composto ainda na época, 1933, esse mapa, pelo atual estado de Mato Grosso do Sul, como também nós conseguimos perceber aqui pelo atual estado de Rondônia. E eu vou destacar como, de forma desigual e combinada, devido a um conjunto de ações, e aí esse sistema de ações, definindo e implantando também um sistema de objetos, onde eu vou destacar aqui ao sul a ferrovia, um tema ainda tão atual aqui a partir de Cuiabá, quando nós estamos intensamente discutindo a vinda, da ferrovia para Cuiabá. Uma ferrovia que lá no início, no final do século XIX, tinha sido idealizado, no século XX se consolida no território mato-grossense, mas não vindo até Cuiabá, tendo seu percurso desviado para Campo Grande. E é exatamente esse objeto aí que ele vai mudar completamente a configuração da porção sul de Mato Grosso na época. Lembrando que nesse momento o Estado ele abrigava um conjunto de atividades econômicas, como nessa parte norte a exploração da seringa, nós vamos ver aqui também a poaia, uma das drogas do sertão. Na região de Cuiabá, Cáceres, estamos vendo aqui o babaçu, a erva mate, e o quebracho também, que é uma espécie de madeira. E em 33 também é interessante a gente mostrar como que se configurava então essa região centro-oeste do país, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que nós conhecemos também com Goiás e Tocantins, atualmente Tocantins, mas antes apenas o estado de Goiás. Então nós estamos vendo como que todo esse conjunto de ações, de políticas, desde a política urbanizadora da colônia portuguesa, posteriormente algumas decisões no Brasil Império e já no Brasil República, vão definir aí, estão definindo essas configurações. Nós chegamos então na década de 60, onde Mato Grosso, ainda Mato Grosso Uno, praticamente era polarizado por duas cidades. Ao norte, Cuiabá, e ao sul, Campo Grande, que nós vamos ter aqui. Isso aqui é um mapa do Ministério do Interior, onde ele estava exatamente fazendo um estudo aí, de possíveis ações, de possíveis políticas para serem implantadas no estado de Mato Grosso, mas também na região centro-oeste. Lembrando que SUDECO é Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Bom, década de 70, né, esta era a configuração de Mato Grosso. E as fronteiras todas, então nós estamos vendo já que Rondônia, na época, né, um pouco antes, torna-se então território, né, federal. Ele deixa de ser uma parte do estado de Mato Grosso e passa a ser território federal. Nós conseguimos perceber claramente uma intensa divisão, né, dessa porção sul aqui em municípios, divisão que chega até essa parte polarizada por Cuiabá, e extensos municípios, quer dizer, municípios de grande extensão territorial nessa porção centro-norte do estado, né? E é exatamente luz sobre essa porção que nós nos voltamos agora aqui essa apresentação. Bom, lá atrás, recorrendo aí na Elias de Castro, né, comentei sobre a escala enquanto um problema, né, é uma grande questão aí para nós, tanto da arquitetura e urbanismo quanto da geografia, e o quanto é interessante nós sempre exercitarmos essa leitura multiescalar do espaço, né? Vejam que nessa imagem eu estou destacando Mato Grosso não apenas como uma unidade federativa do Brasil, mas Mato Grosso enquanto região metropolitana, Mato Grosso enquanto unidade da região centro-oeste, mas Mato Grosso também, eu acho que vale a pena a gente minimamente fazer um destaque, Mato Grosso enquanto Amazônia, Amazônia legal. E claro, Mato Grosso que está aqui dialogando, o que pode ser um grande portal, né, para a região da América do Sul, né? E aí lembrando, né, uma ponte também para se alcançar o que sempre foi, né, uma grande discussão, o Oceano Pacífico. Bom, então sempre vale muito a pena olharmos Mato Grosso, né, enquanto um recorte do espaço brasileiro por essas diferentes escalas, né? Mato Grosso, então, em 76 ele vai ser dividido, né? Nós vamos ter então Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso, né, o estado de Mato Grosso remanescente, então vai ter esta configuração, né, em torno de 50, 54 municípios aí naquele momento. Mas vai ser também nesse momento que nós vamos verificar aí uma intensificação, ou nós vamos ver as marcas materializadas no espaço de toda uma intensificação do processo de urbanização no estado, né? Em decorrência de um conjunto ou de um sistema de ações que vai acontecer tanto na região centro-oeste, que vai acontecer na Amazônia Legal, né, que vai acontecer no Brasil como um todo. E aí, né, como que é o processo que, né, levou então a nós chegarmos aos 141 municípios na atualidade? Bom, o que nós estamos colocando aqui é que das nossas frentes de estudo são exatamente as políticas territoriais. Vanderlei Messias de Souza, e eu também, no meu mestrado, começo a discutir muito sobre as ações, as atividades estatais, né? O Vanderlei Messias de Souza falava sobre as atividades estatais, que implicava desde uma concepção do espaço, do seu território, dessa intervenção no nível da estrutura territorial e, claro, todo e qualquer mecanismo que viabilizaria essas políticas, desde políticas regionais, urbanas, ambientais, de colonização,
essa interrogação no estatal é porque a gente começa a ver exatamente uma atuação muito forte e muitas vezes não dessas políticas nascendo ou sendo conduzidas fortemente pelo Estado, mas muitas vezes também conduzida por agentes privados. Nós falamos então que essas políticas também podem estar organizadas ou ser lidas, estudadas a partir de uma base setorial, como a política de habitação, a política de mobilidade, a política ambiental, enfim, normativa a partir das suas leis, planos, e também operativa, os projetos, os programas, os planos, enfim, tudo isso faz parte então dessa nossa discussão sobre políticas territoriais regionais, territoriais urbanas. Cabe o destaque aqui que uma das ações importantíssimas que serviram para reestruturar esse território mato-grossense foi exatamente a implantação das rodovias. O destaque aqui, como nós estamos vendo, é para a rodovia a BR-163, que vai cortar então longitudinalmente vários estados brasileiros, mas especialmente Mato Grosso, e a BR, então, 163, conhecida também como Cuiabá-Santarém, ligando Cuiabá até o estado Santarém, no estado do Pará. E é exatamente a transformação dessa paisagem que nós vemos para a abertura, então, dessa rodovia, que ainda hoje é assunto em muitas discussões, seja de logística, de infraestrutura, ambientais, socioambientais, enfim, sempre trazendo muitas discussões para a gente. Algumas dessas fotos aqui mostram exatamente a realidade enfrentada no início da abertura, e que também eu posso dizer aqui com propriedade, até a década de 90, alguns trechos da BR-163 encontrava exatamente nesse estado. Quer dizer, quem conhece hoje muitos trechos duplicados, com pavimentação relativamente em dia, não tem ideia do que era logo no início, ainda na década de 70, década de 80, década de... Bom, o que eu estou apresentando aqui para vocês? Eu estou apresentando exatamente áreas, programas, onde um conjunto de ações, mais uma vez recorrendo aqui ao Milton Santos, um conjunto ou um sistema de ações foram realizados também por implantando aí, tentando promover a implantação de um sistema de objetos no estado de Mato Grosso, a partir do que eles chamavam de áreas, programas, polos de desenvolvimento. E aí a gente pode até recorrer pode não, com certeza, Perrot aí com sua teoria dos polos de desenvolvimento. E vejam que eu estou colocando aqui Sudeco e Sudam. Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Aquilo que eu estava comentando com vocês, eu não posso ler Mato Grosso apenas como uma simples unidade federativa no país. Eu leio Mato Grosso enquanto unidade federativa, mas também enquanto um dos estados que integram a região centro-oeste, definida pelo IBGE lá na década de 30, ainda no governo Vargas, mas também Mato Grosso, que a partir da sua divisão, ele ficou integralmente constituindo também a Amazônia Legal que também, iniciada lá na década de 30, a antiga Superintendência de Planejamento Econômico, SPEVIA, de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVIA. Então, nós estamos vendo aqui que a parte norte, norte e leste do estado, teve polos dentro deste programa Polo Amazônia, mas também outros programas como o Polo Centro, então toda a parte centro, e sudeste,
entra nesse programa. Vemos aqui também o polo noroeste, quer dizer, toda a porção oeste aqui do estado vai ser, então, receber um conjunto de projetos. Isso incluía auxílio para projetos de colonização privada, colonização mista, implantação de infraestruturas sociais, econômicas, implantação de núcleos urbanos, vilas, enfim, né? A produção econômica, principalmente voltada para a agricultura, extração mineral, entre tantos outros. E, por fim, Promate, né, só para a gente dar uma olhadinha, isso aqui foi na ocasião da divisão do Estado, né, onde nós vamos ter áreas prioritárias, a porção central, áreas secundárias ao longo das rodovias, e todo o restante do Estado também sendo observado aí, sendo atendido pelo Promate. Bom, o discurso na época era o norte amazônico, aqui vencemos a floresta. Quer dizer, o que hoje nós questionamos, quer dizer, não hoje, mas a gente pode colocar aí desde o final da década de 70, início de 80, né, o Brasil sendo questionado pelas decisões projetuais, pelas bases das políticas, né, territoriais daquele momento, principalmente pelo seu grande impacto socioambiental. Mas, na ocasião, estas eram as manchetes, este era o discurso, porque também o discurso era da necessidade de integrar Mato Grosso, integrar a região centro-oeste, integrar a Amazônia ao Brasil, ou leia-se, né, integrar economicamente, né, ou inserir economicamente, inserir esses estados, essas regiões no circuito, né, da produção capitalista. Esta foto é de Sinop, né, como um dos muitos núcleos que surgiram do nada, né, a partir do domínio dessa floresta, a partir do momento que, vamos dizer assim, as ideias, os projetos e as ações vence a floresta, né, e avançam aí para Sinop ali, mas o que a gente vai ver, né, todos esses pontinhos amarelos são núcleos urbanos implantados na década de 80. A gente consegue perceber, inclusive, muitos deles ao longo da BR-163, né? E aqui é BR-364, Cuiabá nesse ponto. Na década de 80 ainda temos um número considerável de núcleos, e eu vou destacar aqui que todos esses núcleos marcados, eles são sedes de municípios, e também na década de 90 alguns poucos, né, até mesmo pelo declínio já desse conjunto de políticas a partir da década de 80. Né? A gente consegue perceber Alta Floresta, nós conseguimos perceber Sapezal, nós conseguimos perceber Matupá, nós conseguimos perceber Sinop. E por que eu estou colocando isso aqui? Estou colocando isso porque são destaques que vão estar aí nessa fronteira agrícola que já nasce urbana, como diria inclusive a geógrafa Berta Becker. Vocês que falar de Mato Grosso, para mim, também é falar desse sistema de projetos como as infraestruturas, todas as rodovias, a importância dessa rede de rodovias estaduais, federais, falar da estrutura fundiária, como que, né, de norte a sul, de leste a oeste, se apresenta essa estrutura fundiária no estado, minifúndios, pequenas, médias e grandes propriedades, né, os grandes latifúndios, enfim, quais as implicações disso nesse ordenamento territorial.
mas também implica em falar em terras indígenas, né? Quando eu comentei aí sobre os grandes impactos socioeconômicos e socioambientais das políticas territoriais ali na década de 70, né? Vimos uma grande extinção de etnias, né, de grupos indígenas, e a necessidade e exigência, inclusive internacional, de bancos financiadores como BID, enfim, da demarcação de políticas, de proteção ambiental. E aí nisso também nós vamos ter políticas, por exemplo, da demarcação de terras indígenas, considerando que tudo que existia antes foram reduzidos então a essas poucas terras indígenas. Também nos interessa ver aí esses territórios ambientais das unidades de conservação, e como que elas dialogam aí dentro dessa estrutura territorial do Estado e, consequentemente, também dos municípios. Bom, nós podemos olhar aqui esse período de criação dos municípios, como já vimos, eles estão muito a partir da década de 70, e nesse momento a gente coloca exatamente a importância dessa estruturação do Estado a partir desse menor recorte territorial que seriam os municípios. E principalmente a partir da década de 80, com a promulgação da Constituição Federal em 88, que coloca aí como os municípios como o responsável pelo ordenamento do seu território. O que para nós parece muito óbvio agora, a gente deve lembrar que houveram vários períodos na história do Brasil onde os municípios eles não tinham autonomia, eram vinculados aos estados ou muitas vezes, inclusive, ao governo central. Bom, falar disso, nós estamos falando que os municípios, então, pela Constituição Federal, devem ter autonomia econômica, autonomia política, autonomia técnico-administrativa. Mas a nossa pergunta aqui é: qual a real capacidade dos municípios de formulação, implementação e reavaliação das suas políticas territoriais, urbanas e regionais? Isso aqui é um dado ainda lá do final dos anos 2000, onde, para vocês terem ideia, mais de 40% dos municípios mato-grossenses que foram criados a partir da década de 70, 80, 90, não tinham autonomia econômica. Eles dependiam quase que exclusivamente das transferências do governo estadual e do governo federal. Nós estamos falando disso, e muitos desses municípios também surgiram a partir de interesses de grupos econômicos. Discute-se então qual a autonomia política. Não temos autonomia política, não temos autonomia econômica. Como ter autonomia técnico-administrativa necessária exatamente para esse ordenamento territorial? Bom, no final das contas, esse conjunto de políticas resulta numa rede urbana ainda em consolidação, esparsa, onde a gente consegue, eu sempre destaco aqui o caso de Rondolândia, que, para vocês terem ideia, esse sistema de objetos não consegue alcançar de tal maneira que exige que, para a gente poder ir para o território de Rondolândia, que é um dos municípios de Mato Grosso, a gente tem que ir por Rondônia. Mas nós podemos destacar aqui Cuiabá, Várzea Grande, polarizando praticamente todo o estado. Aqui, menor, região de Cáceres, nós temos Rondonópolis, Barra do Garças, muito ligado também com aqui Goiás, o estado fronteiriço de Goiás, e claro também Sinop, Alta Floresta, Matupá. Bom, são regiões inclusive que eu destaco, a região aqui de Matupá, de Sapezal, Sinop, Alta Floresta e Matupá.
tá? Porque eles vão ser aí outros territórios de poder que eu vou, vamos dizer assim, né, destacar aqui na nossa discussão, e que eu me detive, que eu dediquei um pouco mais de atenção, né, os estudos, todas as nossas pesquisas, como foi o caso de Sinop, né, implantado a partir da colonizadora Sinop. E eu gosto muito de destacar, né, que Sinop, o plano, né, de Sinop, ele nasce a partir das estratégias do governo federal, que a gente está chamando aqui, né, na época conhecido como urbanismo rural, né? Lembrando, embora uma colonização privada, essa colonização privada ela era definida por meio contratual, e quem, né, definia essas regras e conduzia a fiscalização e acompanhamento era o INCRA, né, o Instituto de Terras e Reforma Agrária, uma instituição federal, né? Então, esse urbanismo rural, que ele não pensava apenas num projeto de colonização, mas também, né, na criação de um conjunto de núcleos urbanos aí, enquanto vila, agrovila, né, necessário então já para se implantar uma certa rede, uma pequena rede, né? Nós estamos vendo aqui a cidade de Sinop, Santa Carmen, Vera, como um dos principais núcleos aí desse projeto urbanismo rural da colonizadora Sinop, nessa gleba, né, na gleba chamada Gleba Celeste, se eu não me engano. E, né, uma leitura hoje que eu faço é exatamente desse micro território de poder regional, né, pautado principalmente no mercado imobiliário. Sinop, e agora não mais a colonizadora Sinop, mas Imobiliária Sinop, né, entre outros agentes também dentro da mesma atuação, conduzindo aí então essa transformação do município de Sinop, com novos empreendimentos imobiliários, com novas formas, né, destaque aí para os condomínios horizontais, condomínios verticais, enfim, e que também atuam em outros municípios aqui da região norte, da mesma maneira que muitos, né, de vários outros municípios, adquirem essas unidades, nesses empreendimentos em Sinop. Mas a gente também pode destacar que não é apenas uma leitura regional, não é apenas, né, como eu estava colocando aqui, essa estratégia do urbanismo rural, mas nós vamos ver nessas cidades, por exemplo, discussões de teorias urbanísticas como das cidades jardins, trazida aqui para nós por Ebenezer Howard, né, cidades jardins do amanhã. Nós podemos ver claramente toda uma discussão regional também a partir das ideias do Patrick Guedes, né, uma das suas publicações aqui, Cidades em Evolução, e toda a discussão de que a cidade deveria ser lida a partir da sua relação com a região, né? E, obviamente, Le Corbusier, um dos grandes divulgadores aí, das intenções registradas aí na Carta de Atenas, né, que traz o que foi discutido na ocasião do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que aconteceu em 1933. Bom, está aqui Sinop, então, aos moldes que diriam aí, né, dos fundamentos, no mínimo dos fundamentos urbanísticos da cidade-jardim, mas que, né, ela, como toda cidade brasileira, vai apresentar, então, áreas de conflitos. Por exemplo, a BR-163, o que eles chamam do projeto original aí, conhecido como Diamante, para alguns mais íntimos a Casinha, toda uma zona, olha aqui os fundamentos do urbanismo modernista, também todo esse zoneamento. Do outro lado da BR, do lado direito da BR, então, toda uma zona industrial, mas que, num determinado momento, também vai se tornar a área dos mais pobres, porque dentro
dos limites planejado, o preço dos lotes era inacessível, né? Que a gente chamaria hoje de famílias de baixa renda. Da mesma maneira, ao extremo, as antigas chácaras, dentro do que se pensava como um cinturão verde, outro fundamento também da cidade de Jardins, começam a abrigar desde conjuntos habitacionais, desde assentamentos precários e também novos condomínios, ou condomínios horizontais, aí essas novas formas, como nós estamos vendo aqui. E, cada vez mais, então, se afastando, o que a gente está vendo aqui, essa expansão. Agradeço esse mapa aos colegas, da arquitetura, do serviço social e da geografia, num trabalho em conjunto que estamos realizando em Sinop, mas vendo que o projeto urbanístico original, ele já há muito foi abraçado aqui por novas áreas de expansão. Podemos destacar aqui também o núcleo urbano de Alta Floresta, a partir da colonizadora Indeco, que vai implantar não só Alta Floresta, mas também Paranaíta, Apiacás também, também criando um outro micro território de poder, a partir da aquisição dessas glebas aqui, gleba Alta Floresta, Grupo Indeco, que tinha todo um plano de ordenamento territorial do projeto de colonização, então pequenas, médias e grandes propriedades rurais, e que obrigatoriamente deveria ser acompanhado também do núcleo urbano, o projeto do núcleo urbano, aos moldes da cidade modernista, trazendo aqui várias problemáticas. Esse conjunto de fotos é para mostrar exatamente, mais uma vez, essa floresta amazônica sendo dominada e surgindo então a área de implantação da cidade. Mais uma vez, reproduzindo alguns dos problemas das cidades brasileiras, segregação socioespacial, do outro lado da MT, da rodovia estadual. A gente vai ter aqui então as áreas mais precárias, também áreas de expansão sem a devida infraestrutura, também como áreas precárias, onde se encontram aí as famílias de baixa renda, e a área original projetada não cabe então essas famílias, mas sim somente as famílias de alta renda. Por fim, já caminhando aqui para o encerramento, que ainda falta um pouquinho, mas enfim, eu estou falando agora não apenas de um micro território, mas estou falando de um macro território de poder, das redes, a partir de redes técnicas. Eu trago exatamente o Grupo AMAGE como exemplo, que do sul do estado do sul do país para o sul do estado, aqui em Rondonópolis, ele se desloca para o oeste do estado, criando, por exemplo, um núcleo urbano, Sapezal, para ser aí um ponto logístico dentro das ações desse grupo. Da mesma forma, reproduzindo também do outro lado da rodovia estadual, as áreas menos abastadas. Isso, um objeto, o núcleo urbanístico enquanto objeto, mas aí a gente está vendo o núcleo urbano enquanto objeto, mas aí a gente também está vendo outras redes técnicas, como sedes de escritórios por vários estados no país, mas também em países aqui da América do Sul e Europa. Nós estamos vendo aqui as fazendas, vendo portos, porque a questão logística é extremamente importante aqui para a AMAGE, os armazéns, onde vão ser estocados aí a produção de muitos
né, produção dos produtores, enfim, não só no estado de Mato Grosso, mas também em Rondônia, Bahia. E acho que vale destacar aqui Matupá, onde nós trazemos exatamente o caso do Grupo Ometo, né, e desse projeto de colonização. Desse projeto de colonização que também nasce com o núcleo urbano, né, era uma das obrigações. Mas vejam, eu vou destacar aqui exatamente a expansão da soja no estado. Nós estamos vendo que essa região ao norte, na década de 90, ainda não era ocupada pela soja, né, aos poucos nos anos 2000, mas em 2013 ela já está aqui fortemente, e incluindo o município de Matupá. Esta área que não existia, ela vai existir exatamente a partir dos anos de 2012, 2013, 2014, vai abrigar naquele momento um projeto residencial do Minha Casa Minha Vida para abrigarem muitos trabalhadores da área rural, que pequenos proprietários ou pequenos produtores rurais que agora não são mais, não são abarcados aí por essa nova produção aí que é da soja, em grande escala, mecanizada, voltada para exportação. Então, o que a gente vê aqui, reflexos do que acontece no rural, definindo ações no urbano e vice-versa. Mais uma vez, nossa imagem da rede urbana do estado, ainda em essa transformação. E o que a gente coloca aqui é exatamente como que lá, desde como a gente viu do período colonial, havia um protagonismo aí desse estado e que teve um papel muito estratégico nesse desenvolvimento. A gente poderia colocar, até questionar desenvolvimento, mas também nesse crescimento ou nessa estruturação territorial e urbano mato-grossense. Mas também, desde o início, a gente vê aí uma relação muito próxima dos agentes privados, onde vai ter essa contrapartida aí, quer dizer, o Estado propondo políticas e precisando também da atuação combinada com esses agentes privados que conseguem, então, ao longo do tempo, estruturar micro e macro territórios de poder em Mato Grosso ou a partir de Mato Grosso, como nós vimos aí com a instalação de redes técnicas e políticas. E, claro, cada vez mais o que nós vemos é exatamente que o Estado necessita definir aí uma nova forma de atuação, precisa um outro patamar aí para enfrentar essa magnitude de problemas sociais e ambientais que foram gerados ao longo desse processo de urbanização, e deixa claro, então, como eu estou colocando aqui, a necessidade de um novo patamar de eficácia na ação estatal. Porque, como eu até brinco com os meus alunos, até Blairo Maggi faz croquis sobre Mato Grosso dos sonhos dele, que é recheada de ferrovias, rodovias, sem um território aqui sem se preocupar com o que está nele. Bom, eu finalizo trazendo aqui também uma preocupação do espaço enquanto paisagem, e que, na verdade, aqui eu deixo como uma provocação, que é os caminhos que o Grupo Épora tem trilhado, e que nós temos discutido ou temos buscado discutir, nos aprofundar, estudar, onde é importante para nós agora exatamente entender essa paisagem, como nós vimos aí, transescalar dessa regra dominante, que num primeiro momento parece completamente indiferente, homogênea. Nós gostaríamos de saber exatamente se há singularidades a revelar.
nos lugares da história da memória. Também nós aqui, vamos dizer assim, mais antigos nesse território, fomos transformados. Desde o nosso Pantanal, nosso Cerrado, a nossa Amazônia, destacamos aqui também Araguaia, o moderno que reside em nossas cidades e nos nossos campos tradicionais. Até que ponto nós somos a existência, até que ponto nós somos resistência e até que ponto, né, representamos ou não, defendemos ou não essa diversidade dos povos que atravessam, vivem nos corichos, rios, vias desacostumadas que unem campos e florestas. Na paisagem multiescalar e singular, a gente também pergunta, né, ela realmente é tão generosa e heterogênea ou ela também pode revelar homogeneidade? Enfim, agradeço muito, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, questionamentos. Fica meu e-mail aí, caso desejam continuar aqui, né, em diálogo. Um abraço, muito obrigada.